A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Vira para esse crente e fala para ele: que bom que você veio. Que bom que você veio. Coisa boa é estar em um ambiente que Jesus se faz presente. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos alegres porque o Senhor nos conduziu a esta casa para termos um encontro com Ele. Quem que acredita que o Senhor se faz presente? Glória a Deus. Jesus. Amados, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo por número 5, versículo 10 e 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo número 5, versículo número 10, número 11. Enquanto a igreja encontra, eu quero louvar a Deus e tributar a Ele toda a honra, toda a glória, Glória a Deus. Aleluia. pela oportunidade ímpar de estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que o céu continue me abençoando, me dando sabedoria, estratégia, graça, para continuar conduzindo essa igreja até o céu, vendo o Senhor cantar com tanta unção. Eu fiquei pensando, eu sou o único pastor que não canta, né? Não canto nada, mas que o Senhor continue te abençoando, abençoando a vida do nosso amigo Rick, que nos fez o convite, pastor Rick, que Deus continue te abençoando. O meu amigo Francilei, ele disse que ele se sente feliz em me acompanhar, eu que fico extremamente feliz em ter a companhia dele. Amados, que nossa amiga Edgar, Deus abençoe. Amados, os irmãos encontraram o texto? Amém. Amém? Pode ser que o meu exemplar seja um pouco diferente do seu, mas acompanhe conforme diz o Senhor, por gentileza. Amém? Lucas 5, 10 e 11. O exemplar descreve o texto da seguinte forma: e assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, presta atenção nisso aqui, eles abandonaram tudo e o seguiram. Poderia sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amados, estamos debaixo de uma temática: chamados para servir. E o Senhor colocou esse texto em meu coração. Me permita nesta noite compartilhar aquilo que o Senhor fez o meu coração aquecer. Estamos diante de um texto conhecido, um texto que nos é familiar. A Bíblia agora vai dizer que Jesus chega em um determinado ambiente e ele percebe que agora a multidão se aproxima dele. Só que essa multidão aqui, ela é diferente das demais multidões que a Bíblia menciona. Todas as vezes que a Bíblia fala de multidão, nós vamos observar que a multidão é uma multidão de pessoas interesseiras. Por quê? Porque acompanham Jesus, meu pastor, para ver aquilo que ele pode fazer e receber aquilo que ele pode dar. Esse é o único motivo pelo qual a multidão vai até Jesus, por interesse próprio de receber algo que identificou que Jesus pode dar. Mas essa multidão aqui é uma multidão diferente que chama a nossa atenção. Essa multidão, ela vai até Jesus não porque quer receber algo de suas mãos, mas ela vai até Jesus para se lançar aos seus pés. Por quê? A Bíblia vai dizer que essa multidão, ela aperta Jesus para ouvir a tua palavra. Essa multidão aqui não é uma multidão que visa
visa as mãos. Essa multidão aqui é uma multidão que visa os pés. Por quê? Essa multidão não está interessada em apenas receber bênção, mas essa multidão está interessada em ter um relacionamento. Quando a Bíblia fala aperto, na linha teológica, não é um simples toque. Na linha teológica, é um toque de alguém que deseja ter intimidade. A multidão, ela não vai até Jesus simplesmente para ter um encontro, mas essa multidão, ela vai até Jesus para ter um relacionamento. Eu não sei o que te fez chegar a esta noite neste lugar, mas se cabe um conselho para você, é o seguinte: não venha apenas para receber uma bênção, mas venha para estabelecer relacionamento. Enquanto muitos visam as mãos, nós ainda queremos os seus pés. Enquanto muitos querem apenas o que Ele pode dar, nós ainda queremos nos relacionar. Essa multidão é uma multidão que entende: eu não preciso de livro de autoajuda, eu não preciso de uma palavra de um coach, mas eu preciso da palavra que sai da boca do meu Senhor, porque a palavra que sai da boca dele é fonte de vida para a minha alma. Glória a Deus. Agora o texto vai dizer que a multidão aperta. É uma multidão que entendeu: eu não posso deixar ele estar nesse ambiente sem que eu estabeleça um relacionamento, um contato com ele. E quantas das vezes nós estamos em um culto, na campanha das 7 unção, e a gente não se deparou ainda com a presença dele, ou simplesmente sabe que ele veio, mas ainda não tomou uma atitude para ir até ele e fazer algo diferente. Essa multidão não, essa multidão ela vai atrás e ela estabelece relacionamento. Só que o texto vai dizer, gente, que teve alguns homens, presta atenção nisso aqui, que tiveram uma noite de frustração. E detalhe, eles tiveram uma noite de frustração em cima daquilo que eles estavam acostumados a fazer. Eles eram peritos na arte da pesca, mas nessa noite eles simplesmente se fadigaram, meu amigo Francileiro, e não tiveram êxito naquilo que foram fazer. Eles agora, ao amanhecer, estão cansados, fadigados, frustrados, decepcionados, e estão na praia. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para o barco deles e pede emprestado. Isso aqui me chamou a atenção, gente. Por quê? Porque o que para eles era frustração, para Deus era uma oportunidade de salvação. Eu não sei se você está entendendo, mas o que parecia uma noite de frustração se tornou uma oportunidade para a salvação. Às vezes você não entende porque isso está acontecendo, às vezes você não entende porque isso deu errado, mas nessa noite Deus te trouxe aqui. Todas as vezes que o recurso não vem das suas mãos, se prepare, porque o céu já preparou. Não se preocupe, porque eu me apresento no teu período de frustração. Não se preocupe, quando tudo dá errado, eu ainda sou o Deus que me apresento. Aleluia, glória. Deus maravilhoso. E presta atenção nisso aqui, gente. Jesus só teve possibilidade de entrar no barco dele, porque o barco dele estava vazio. Eram vários barcos na praia de Gá, mas o único barco que tinha lugar para Jesus era o barco que estava vazio. Então, às vezes, o meu vazio é o lugar que Cristo quer ocupar. Só entra no barco porque está vazio. Aí perceba, gente, que Jesus agora faz daquele barco e está ensinando a sua palavra. Pedro está ouvindo as palavras de Jesus. O texto agora vai dizer que Pedro está
lavando rede, mas está ouvindo a palavra do Senhor. Já virou clichê isso aqui, mas cabe novamente uma aplicação. Pedro teve uma noite de frustração rica, mas ele não desistiu do propósito. Por quê? Porque se ele tivesse desistido porque deu errado, ele pegaria a rede suja do jeito que estava e jogava fora. Se não vai usar mais a rede, não tem porquê, meu pastor, está lavando rede. Se Pedro está lavando rede, o que é que Pedro está nos ensinando? Não é porque não deu errado, não é porque deu errado que eu não vou tentar de novo. Não é porque não aconteceu que eu não volto para o culto amanhã. Não é porque eu tive uma noite de frustração que eu não vou orar de novo. Deu errado, mas eu continuo lavando rede. Não aconteceu do jeito que eu queria, mas eu lavo rede. O que é lavar rede? Lavar rede é se preparar para uma nova oportunidade. Lavar rede é se preparar para um novo culto. Lavar rede é se preparar para uma nova expectativa de milagre. Não deu errado, mas eu não deu certo, mas eu não vou jogar rede fora. Não aconteceu do jeito que eu queria, mas eu não vou jogar rede fora. Não está da forma que eu desejava, mas eu ainda continuo lavando rede. A minha família não está como eu queria, mas eu lavo rede. Eu ainda não estou no emprego que queria, mas eu lavo rede. Eu ainda não tenho a vida que eu gostaria de ter, mas eu lavo rede. Eu não vou desistir, não vou abandonar, não vou largar. Eu vou continuar posicionado. Glória, aleluia. Deus. Aleluia. O texto vai dizer, gente, que Pedro, no período de frustração, gente, ele continuou trabalhando. Eu gosto disso aqui, meu amigo Francinei, porque tem gente que quando se frustra para de trabalhar. Tem gente, meu pastor, que quando se frustra, larga o departamento. Tem gente que quando se frustra, vai embora. Tem gente que quando se frustra, não obedece mais. Tem gente que quando se frustra, faz biquinho e fica rebelde. Mas Pedro está frustrado e continua cumprindo o ofício do Deus chamado. Pedro está frustrado, mas ele sabe, eu fui chamado para isso aqui, e não é porque deu errado que eu vou abandonar. Eu vou continuar me preparando, porque eu sei que amanhã é um novo dia. Fala para esse crente, não desista, amanhã é um novo dia. Eu não falo com o Zé para ele acreditar, cara. Não desista, amanhã é um novo dia. Não desista, amanhã é uma nova oportunidade para o milagre. Não desista, não desista, não desista. Santo Deus, aleluia. Aleluia. Agora o texto vai dizer, gente, que Jesus vai olhar para Pedro. Vai dizer, Pedro, vai para o mar alto e lança a rede do lado direito do barco. Presta atenção nisso aqui, gente. Tem algumas coisas aqui que, para quem é da pesca, não bate. Porque a pesca é feita durante a noite. Agora é de dia. E presta atenção aqui. Quem está dando direcionamento, aparentemente, não entende de pesca, porque é carpinteiro. Imagina, gente, as pessoas olhando para Pedro e para Jesus e sabendo que não é o dia de pesca, não é o horário de pesca, e que Jesus não entende nada e agora está dando a ordem, vai dizer, se Pedro obedecer é doido, porque no período que era para pescar ele não pescou, imagine agora que não é o período, o que ele vai pescar. Mas só que o que eles não contavam é que Jesus tem o poder sobre a enfermidade, Jesus tem o poder sobre os demônios, e Jesus também tem o poder sobre o mar. Agora, o que eu acho interessante é que Cristo está chamando Pedro para servir, pastor, e ele ainda não percebeu
Por quê? Porque quando Cristo vai falar com Pedro, ele vai dizer assim, ó, lança a rede. Aonde? Do lado direito. Cristo está dizendo para ele, lança a rede, mas não é aonde você deseja, é onde eu estou ordenando. O princípio de servir é obediência. Cristo já estava preparando ele, pastor, para começar a servir, e ele ainda não está percebendo. Por quê? Porque agora ele vai dizer, mestre, eu trabalhei a noite inteira. Ele está desabafando aqui. A ideia hoje é apenas duas. Ou ele vai, ou ele não vai. Porque Cristo não está obrigando. Mas tem um porém. Todas as vezes que Cristo me convida, se eu não vou, eu permaneço do mesmo jeito. Mas quando eu vou, eu visualizo coisas que até o dia de hoje eu ainda não visualizei. A escolha é exclusivamente sua. Vai continuar do jeito que está, ou vai passar a ver coisas que você ainda não viu até hoje? Vai continuar do jeito que está, ou vai viver milagres? Aí Pedro vai dizer, mestre, eu trabalhei a noite toda, mas pela tua palavra. Que palavra? A palavra que ele estava ouvindo quando Cristo estava pregando. Ele está dizendo, eu já fui lá, e eu sei que o mar hoje não dá para peixe. Eu me desgastei a noite toda e não tive nenhum sucesso. Pedro está dizendo, pela minha vontade eu não iria, mas pela tua palavra, essa que tem poder para mudar a situação, pela tua palavra, essa que muda qualquer cenário, eu vou. Pela tua palavra, essa que ainda liberta, eu vou. Pela tua palavra, essa que ainda salva, eu vou. Pela tua palavra, que transforma a frustração em alegria, eu vou. Pela tua palavra. Aí imagina Pedro, agora entra no texto comigo, passando por onde ele já havia passado, pensando, aqui eu já tentei, não tem peixe. Aqui eu já lancei rede, não tem peixe. Aí Jesus fala para ele, para aí. Imagina na mente de Pedro, Rick, ele parando, sabendo que ali ele já tentou na noite anterior e nada aconteceu. Só que agora é diferente. E por quê? Porque na noite passada ele estava sozinho no barco, mas agora Cristo entrou no barco dele. Eu não sei se você acredita nessa palavra, mas a partir de hoje as coisas vão ser diferentes, porque Jesus está chegando no teu barco. Eu não sei se você acredita, mas a partir de hoje a tua família vai ser diferente, porque o Senhor está entrando na tua família. Eu não sei se você acredita, mas a tua saúde vai ser diferente, porque o Senhor está entrando na tua saúde. Eu não sei se o pastor acredita, mas essa igreja vai ser diferente, porque o Senhor está tomando conta dessa igreja. Uma coisa é eu ir mediante aquilo que eu acho que sei. Outra coisa é eu depositar toda a minha expectativa nele. Perceba que agora ele não está mais pautado numa fé subjetiva. E o que é uma fé subjetiva? É a fé que eu utilizo mediante aquilo que eu penso que sei. Porque todas as vezes que Pedro vai pescar, ele está utilizando-se da fé que ele tem nele mesmo. Ele está dizendo, eu estou indo e vou pescar, porque eu sou perito na arte da pesca. E quantas vezes não dá certo, por conta da habilidade da pesca que ele tem. Mas só que a fé subjetiva, ela falha. Tanto é que falhou com Pedro. Mas agora Pedro não está pautado na fé subjetiva, que é nele mesmo.
ele agora está pautado numa fé que a teologia chama de fé objetiva. E o que é fé objetiva? É quando eu me esvazio daquilo que eu penso que sei e deposito toda a minha fé somente em Cristo. Ele está dizendo: nada do que eu sei nesse momento adianta. Nada do que eu faço nesse momento adianta. Eu posso pregar, mas eu sei que dependo dele. Eu posso cantar, mas eu sei que dependo dele. Eu posso pastorear, mas sei que dependo dele. Eu sei fazer, mas se ele não tiver, nada do que eu sei fazer funciona. Porque mesmo quando eu sei fazer, ainda é pela presença dele que as coisas não funcionam. Errado é aquele que pensa: se eu não for, nada acontece. Se eu não cantar, o culto não vira. Se eu não pregar, as coisas não dão certo. Ainda é por ele, para ele que são todas as coisas. Aleluia. Para o barco, Pedro, e joga a rede do lado direito. Perceba, gente, que para Pedro estar onde está, ele teve que se afastar da terra, porque o barco ele fica ancorado próximo à terra, e para ele ir para o fundo, ele tem que desancorar o barco e sair de perto da terra. Eu não sei se você está entendendo, mas só vive milagre quem se afasta daquilo que é da terra. Só vive milagre quem já não deseja mais estar perto das coisas terrenas. Só conhece o sobrenatural aquele que não está ancorado nas coisas da terra. Só vive experiência de vida com Cristo no profundo mar aquele que decidiu abandonar as coisas da terra. Tem gente que bate no peito e diz que quer ver milagre, mas ainda não abandonou as coisas da terra. Mas dessa noite Deus está te chamando não para ser preso naquilo que é da terra, mas Deus está te chamando para servir, e servir é mais de boa. Direito. Aí o texto diz, gente, que Pedro agora vai lançar rede. Presta atenção aqui. O texto vai dizer que ele pega uma quantidade tão grande de peixe que a rede está quase se rompendo. Lembra que no início do texto Cristo viu 2 barcos na areia vazia? Agora Pedro tem que fazer sinal para os seus companheiros. Presta atenção aqui. Era um barco cheio de peixe que estava quase rompendo pelo peso dos peixes que Cristo colocou dentro. Agora ele faz sinal para os seus companheiros para vir o ajudar. Os companheiros chegam. Eles agora pegam os peixes que estão no barco deles, Leite, e começa a passar para o outro barco. Eu gosto disso aqui, acho fantástico, e pego isso aqui para você não esquecer nunca mais. Era um barco cheio. Se você pega peixe de um barco e passa para o outro, a ideia lógica agora é serem 2 barcos o quê? Não, pela metade, gente. Se é um barco cheio e agora tira desse barco aqui e passa para o outro, a ideia lógica é serem 2 barcos pela metade. Isso aqui é lógico. Só que o texto agora Edgar vai dizer que são 2 barcos quase afundando. Espera aí, gente. Essa matemática aqui não bate. Se eu tenho um barco cheio, tiro do meu barco e passo para o barco de lá, não tem como ter 2 barcos cheios. Então por que é, pregador, que tem 2 barcos cheios? Porque Jesus está no barco. Eu vou te explicar. Ele pega daqui e passa para lá, o peixe pula para o barco de cá.
ele pega daqui e passa para lá, o peixe pula no barco de cá. Porque aonde Jesus está, atrai milagre. Ele pega daqui e passa para lá, o peixe pula para cá. Porque aonde Jesus está, ele não dá bênção pela metade. A bênção é completa. E outra coisa, o texto está nos ensinando o seguinte: você pode sim abençoar o teu irmão, porque quando você abençoar ele, não vai te faltar. Deus repõe no teu barco de novo. Ela pensa 2 barcos pela metade, mas só porque você abençoou, agora são 2 barcos cheios. Deus está te dizendo: pode abençoar, eu vejo o teu barco, pode meu ouvido, eu vejo o teu barco. Eu busquei e recebi. Ele que busque a bênção dele para lá. Ei, se você tem condição de abençoar alguém, não hesite, porque quando você abençoar, Deus não vai te deixar faltar. O nosso Deus ainda é o Deus que não fica devendo nada para ninguém. Abençoa que eu te retribuo. Abençoa que eu encho o teu barco. Reparta que eu faço na sua vida. Deus te chamou para servir, então sirva com excelência. Se depender de mim, o teu barco não fica vazio. Fala pro teu irmão: se depender de mim, o teu barco não fica vazio. Se depender de mim, o teu barco não fica vazio. Fala pro teu irmão: pode contar comigo. Nós vamos chegar para ser assim. Eu vou ser aqui com excelência. Pode falar comigo. A presença dele aqui. Você que ele sabe o que eu acho interessante, gente? Que o texto agora vai falar de 2 propósitos: o propósito de Pedro e o propósito de Cristo. Qual é o propósito de Pedro, Rico? Pescar peixe. E qual é o propósito de Cristo? Pescar Pedro. O propósito de Pedro é pescar peixe. E o propósito de Cristo é pescar Pedro. Porque Pedro acredita que depende da pesca. E Cristo sabe que ele só depende dele. Então Cristo olha para Pedro numa noite que não deu certo e diz: eu vou te chamar para servir. Sabe o que o texto está dizendo? Que Deus também usa os frustrados. Deus também chama quem não tem dinheiro. Deus também chama quem não tem nome. A problemática é: será que eu estou disposto a servir? Agora eu vou começar a falar do tempo. A problemática, pastor, não é sobre um Deus que nos chama para servir. A problemática é se eu estou disposto a servir. Lembra de Jonas? A Bíblia vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade chamada Nínive. Somos conhecedores do texto. O que Jonas fez? Ele ouviu a voz do Senhor, sim ou não? Sim. Reconheceu que era Deus que estava falando com ele, sim ou não? Sim. Sabia que Deus estava chamando ele para servir, sim ou não? Sim. Mas ele obedeceu? Não. Então a problemática nunca foi sobre um Deus que não chama para servir, sempre sobre um homem que não se dispõe a obedecer o chamado de serviço. Não cabe aqui a ideia de que você ainda não entendeu que Deus está te chamando para servir. Não cabe aqui a ideia que você ainda não reconheceu a voz do Eterno te chamando para esse grande serviço.
e veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro. Aí o texto vai dizer assim, ó, e eu me dispus e desci a casa do oleiro. E eis que quando eu cheguei lá, o oleiro estava trabalhando sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Pastor, que coisa linda. Você consegue compreender que Jeremias entendeu que Deus estava chamando ele para o serviço? Só que o que Jeremias fez foi não se utilizar de desculpas. Porque diferente de Jonas, ele entendeu que estava sendo chamado para servir. E pega isso aqui, Edgar, para quem não quer servir, parece que tudo vai contribuindo para que ele fuja. Por quê? Porque quando Jonas está fugindo do chamado, gente, a ideia lógica é o quê? Tudo dá errado. Mas não, quando ele desce, tem um barco prontinho esperando ele. Olha que coisa doida, gente. Ele ouviu o chamado do serviço, desobedeceu e tem um barco esperando ele para fugir. E detalhe, ele agora dentro do barco consegue dormir, fugindo do chamado. Porque um dos princípios para que a pessoa pegue no sono, a ciência vai dizer que é a tranquilidade. E Jonas está fugindo do chamado e consegue estar tranquilo. Por quê? Porque tem gente que prefere dar desculpas a encarar a demanda do chamado. Aí Jeremias consegue, no meio do chamado, aprender algumas coisas. A primeira coisa que Jeremias aprende, Edgar, é quando ele chega na olaria. Porque quando ele chega na olaria, o oleiro já estava trabalhando. O oleiro não começa a trabalhar porque Jeremias chega. Quando Jeremias chega, o oleiro já estava trabalhando. Porque todo mundo que foi chamado para servir tem que entender: Deus não trabalha porque eu cheguei para servir. Quando eu me apresento para servir, eu identifico ele já trabalhando. Aí, para quem não tem fé, pode falar: o que adianta obedecer o chamado se eu estou na mão de Deus, mas estou todo quebrado? Mas para quem tem fé, vai dizer: eu posso estar todo quebrado, mas eu ainda estou sentindo na mão de Deus. Todas as vezes que você obedece o chamado, você se quebra, mas não quebra na mão de Satanás. Você se quebra, mas quebra na mão daquele que tem poder para viver para ser. Você se quebra, mas quebra na mão daquele que não se joga fora. Mas quebra na mão daquele que diz: eu faço de novo, eu faço de novo, eu faço de novo. Vai continuar fugindo ou vai se apresentar para servir? Vai continuar dando desculpa ou vai se apresentar para servir? Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Ei, ele está te chamando para serviço, deixa o resto com ele. Forte a apresenta, forte a apresenta, forte a apresenta, forte a apresenta. Servir fala mais sobre obediência do que sobre saber fazer alguma coisa. Eu não sirvo porque sei fazer, eu sirvo porque sou obediente. É a obediência que me condiciona a excelência do serviço.
pensa que a obediência provém de quando ele ouve com muita clareza a voz de Deus falar com ele, quando ele está orando no quarto. Mas deixa eu te dizer, a obediência para servir é quando você recebe uma ordem da liderança e se apresenta com excelência, sem discutir se está certo ou se está errado. Por quê? Porque você não está para discutir, você só está para obedecer. E uma vez, eu lendo sobre obediência, o escritor, o pastor, vai dizer que obedecer é fazer com excelência aquilo que eu não gostaria de estar fazendo. Eu vou repetir: obedecer é fazer com excelência aquilo que eu não gostaria de estar fazendo. Muitas das vezes eu obedeço não é porque eu gostaria de estar fazendo aquilo, mas eu faço porque entendo que eu fui chamado para servir, e todo mundo que entende o chamado de servo é obediente. Ah, mas não tem ninguém fazendo. Se você é servo, faz você. E detalhe, o que a Bíblia fala sobre o bom servo? Que é aquele que faz além do que pediu. Porque se você só faz aquilo que pediu, mediante as palavras de Cristo, é mau servo. Porque tem gente, pastor, que não consegue passar daquilo. Tem muito campo para o serviço, rico, e o cara não consegue passar daquilo. Mau servo. Eu sei que talvez você não gostaria de estar ouvindo isso aqui, mas depois você escuta o rico, ele que me chamou. Tem gente que bate no peito e diz: eu sou servo. Desobediente do jeito que está, só se for de Satanás. Vamos voltar para o texto, vamos? Aí o texto vai dizer, gente, que os 2 barcos agora estão cheios, voltando para a terra. Quando o barco chega na terra, gente, Pedro tem tudo que gostaria de ter, sim ou não? Porque o que ele gostaria de ter na noite passada, que ele se fadigou, não era peixe? Agora Cristo não enche o barco dele de peixe, então ele tem tudo que gostaria de ter. Só que eu acho nosso Senhor incrível de dar, porque Cristo enche o barco dele de peixe para depois fazer o convite para ele servir. Olha que coisa doida. Por que é que quando Cristo chega na praia e vê o barco dele vazio, ele não lança o convite? Presta atenção nisso aqui. Porque quem não tem nada, qualquer coisa que lhe é oferecida de fácil aceitação. Eu não tenho nada mesmo, então qualquer coisa que me é oferecido é de fácil aceitação. Porque é melhor eu aceitar o que está me dando do que continuar sem ter nada, sim ou não? Então por que Cristo não oferece quando ele não tem? Porque Cristo quer saber onde o coração dele está preso. Porque o verdadeiro servo não pode estar com o coração preso nas coisas que é da terra, mas tem que estar com o coração preso naquilo que é do céu. Não tem como servir se o meu coração ainda está preso naquilo que Deus me deu. E presta atenção aqui, eu não estou falando sobre um Deus que não faz. Eu não estou falando sobre um Deus que não dá. Mas eu estou falando sobre um Deus que abre porta, mas ele é maior do que uma porta aberta. Eu estou falando sobre um Deus que dá carro, mas é maior do que carro. Eu estou falando sobre um Deus que te faz ser empresário, mas ele é maior do que qualquer empresa. Aleluia. Glória a Deus. Vem ser pescador. Só que o interessante é que ele disse, ó, não temas, a partir de hoje tu serás pescador de homens. Olha ele chamando Pedro para o serviço. E o que me chama a atenção, Rico, é que Pedro agora tem que dizer,
meu barco está cheio. Só que o texto vai dizer o seguinte: eles abandonaram tudo e o seguiram. Eles abandonaram tudo. Ei, para servir, eu não posso abandonar só pela metade. Para servir, eu não posso romper só pela metade. Ah, mas eu ainda tenho uns contatinhos, abandona tudo. Ah, mas eu ainda tenho uma falcatruazinha ali, abandona tudo. Ah, mas eu ainda tenho pecadinho de estimação, abandona tudo. Quem foi chamado para servir, tem que mudar de vida. Quem foi chamado para servir, tem que abandonar o pecado. Quem foi chamado para servir. O cara foi chamado para servir, quer ter uma vida dúbia. Deus não trabalha com quem tem vida dúbia. Deus te quer por completo. Abandona tudo e segue. Aleluia! Glória a Deus. E eles abandonaram tudo e o seguiram. Eu fico um tanto pensativo, gente, com algumas pessoas que diz que é certo, mas ainda não abandonou as práticas antigas. Diz que é certo, mas ainda não abandonou o pecado. Diz que é certo, mas não mantém um relacionamento exclusivo e verdadeiro com Ele. Diz que é certo. Aí eu lembro do texto que vai dizer assim, ó: tem fama de que vive, mas está morto. Está morto por quê? Porque não vem na igreja? Não, até vem, mas não se dispôs a abandonar tudo para servir só Jesus. Tiago 4,4 vai dizer: adúlteros, por acaso há possibilidade de agradar a dois senhores? Pois não há de agradar um e aborrecer o outro. Como pode uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Falar de servir é falar de decisão. Porque o chamado é para todos. Agora o título de servo é só para quem quer. Lembra do texto quando ele vai dizer: todo aqueles que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não basta apenas querer, tem que se enquadrar nos princípios. Muita gente quer ser servo, Edgar. A problemática é que não está disposto a se enquadrar nos princípios da servidão. Porque eu não sirvo conforme eu quero, eu sirvo conforme Ele ordena. Eu não trabalho conforme eu quero, acima de mim tem uma liderança. Ah, mas eu sou melhor do que o líder. Você precisa ter maturidade para entender que você pode até saber fazer melhor que ele, mas ele ainda é o líder. Que é uma coisa para nos ensinar a falar sobre servir, é falar da ovelha. Quem aqui é ovelha? Hã? Você é ovelha ou bode? Ovelha? Alguns princípios sobre a ovelha, pastor, que eu amo. Um dos princípios é: dentro do aprisco rico, o pastor coloca a ovelha, cada ovelha em um determinado lugar. E desde o dia que o pastor coloca ela ali, até o dia da sua morte, ela permanece no mesmo lugar. Nenhuma ovelha briga pelo lugar da outra, porque ela entendeu: eu fico onde o meu pastor me colocou. Aí tem gente que diz que é certo e quer brigar pelo
ovelha produz o ano todo. Você percebe que todo ser vivo tem uma estação própria para produzir. A ovelha não. A ovelha foi criada para produzir o ano todo. Não tem ninguém, pastor, com uma faca no pescoço dela dizendo produz. É natural da ovelha produzir. Aí quando a ovelha vai ficando grandona demais, o que é que o pastor faz? Tosqueia ela. Eu acho lindo isso aqui, gente. Porque o pastor está cortando ela porque ela está crescendo demais, mas ela não vai brigar com o pastor. E detalhe, uma ovelha está produzindo aqui, a outra está do lado fazendo o quê? Produzindo também. E a outra? Produzindo também. E não tem ninguém brigando pela produção da outra. Todas em conjunto produzem ao mesmo tempo, porque entenderam que foram chamadas para produzir. E quando o pastor termina de cortar, ela está revoltada? Não. Ela já está produzindo de novo. Porque ela entendeu. Eu fui chamada para produzir. E não tem como falar de serviço se você não produz. Todo servo tem que produzir. Então, se você foi chamado para servir, você tem que produzir. E eu produzo quando? Na época da festa? Na época do congresso? Não. Deus te chamou para produzir o ano todo. Agarrar na mão desse crente e diz: vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Deus te chamou para produzir. Finaliza aqui. Eles abandonaram tudo. Eu dei esse rodeio todo só para lhe dizer: você foi chamado para servir. Então abandona tudo e corre para servir. Glória a Deus, aleluia. Eu dei esse rodeio todo só para te dizer: o tempo da desculpa acaba hoje. Corre para o serviço. Eu dei esse rodeio todo só para te dizer: Ele te abençoou. Mas o que Ele espera é que você retribua a bênção que Ele te deu, servindo. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia. Vem cantar mais uma, Silvia. Vem cantar mais uma, vem. Aleluia, Deus. Com a mão no teu coração, olho fechado. 2 minutos eu quero te convidar para